E aí, Vini? Ué, aniversário é assim, né? Só fala coisa boa, né? Ninguém quer falar de defeito, só fica lá. Tudo certo, legado, todo mundo é ótimo, Dilma é muito técnica. Super. Interessante ver isso. Eu vou deixar você falar primeiro, cara. Veja, existe uma materialidade que é aferida através de indexadores sociais. Independentemente de ser bolsonarista, vocês que nos assistem, pare o carro na bomba, quando você for abastecer hoje, e diga para ele, eu sou bolsonarista, eu quero pagar R$3,50 na gasolina, que era o preço que você pagava na época do governo petista. Houve erros? Sem dúvida, o Lula está dizendo aí. Agora, toda materialidade histórica vai te dizer que o preço da gasolina era muito mais interessante para você abastecer seu carro, a taxa de conversão do dólar para você levar o seu filho para a Disneylândia era muito mais acessível, o preço do botijão de gás, a cesta básica, índice de Gini, IDH, enfim. Dê uma pesquisada básica para que o debate saia do achismo e dessa fala odiosa que diz o PT é a representação do demônio na terra ou acabou a corrupção no país, como se isso fosse uma formulação mágica e aleatória. E vamos trazer o debate para as ciências sociais de forma minimamente razoável. Ou para a economia, né? Para falar de economia também. A economia é uma dimensão das ciências sociais aplicadas. Agora, de muitas maneiras, se os conservadores se dizem tão eruditos, se as pessoas querem de fato entender o que é fato com base em materialidade, existem indexadores sociais que não são aferidos por petistas. A taxa de conversão do dólar estadunidense não é determinada pelo Partido dos Trabalhadores. E é engraçado porque na época da Dilma, que todo mundo aqui tira sarro, quanto que estava o dólar? Quanto é que estava a gasolina? Quanto que estavam esses indexadores sociais básicos que não são determinados Como que estava a economia mundial? Mas, ô César, você está pegando uma comparação, eu acho, um pouco esdrúxula. Por que, Paulo? Porque é o seguinte... eu acho que o Bolsonaro tem inúmeros equívocos, mas eu preciso ser honesto aqui de enxergar que, por exemplo, esse preço da gasolina que você está mencionando aqui, com certeza ele está mais caro, mas ele está mais caro no mundo inteiro. A gasolina Paulo, está mas cara. Veja, você chegar e falar, é culpa do Bolsonaro. Mas na época da Dilma não se falava isso, era tudo culpa da Dilma. Não, mas o dólar era culpa da Dilma. Peraí, eu tenho dados aqui. Mas não tinha pandemia. No caso da Dilma, gente, é sempre igual. Tinha uma média de preço da gasolina, do combustível, gente. Não é aqui no Brasil que o combustível está a R$8. Eu entendo, Paulo, mas você entende que na época da Dilma... Não estou defendendo o Bolsonaro, estou defendendo a honestidade de análise, entendeu? Porque se a gente chegar e falar, a gasolina chegou a R$8 por culpa mas do Bolsonaro. Mas não é só a gasolina, você tem fundamentalmente crise em todas as dimensões Mas, César, da seara esse negócio social. que eu falei da Dilma é técnica, é porque, assim, a gente sabe que mesmo dentro do PT, a Dilma, eles querem separar da Dilma, assim, tipo, não querem nunca tratar do governo Dilma. Considera-se que ali vários erros aconteceram. Ainda assim, foi a primeira mulher que foi eleita à presidência da República. Sim, grande coisa, deixou o país na maior recessão da Eu tenho uma história pergunta para fazer para o telespectador da Jovem Pan. Isso é discurso pronto. Isso é discurso pronto, não tem base em materialidade. Não, imagina. Você tá mas a gente tem materialidade, César. A gente tem materialidade. Não, mas vamos falar de materialidade. Não é responsável por nada, Paulo. Não. Entende? Porque assim, caiu para R$3 com o Bolsonaro. O preço, exato. O preço da gasolina, o preço do dólar, o IDH, César, o índice de Gini. você está repetindo nenhum já. Parâmetro social, claro, porque... Você já está repetindo, mas deixa eu aproveitar seu gancho. Fabi. Então, vamos falar. Você falou de materialidade, você usou bastante essa palavra. Por falar em materialidade, sobra materialidade criminal nos governos petistas. Tanto que as ações em relação ao ex-presidente Lula, elas não foram arquivadas por ausência de materialidade. Bem pelo contrário. Foi uma prescrição do Estado punitivo. Então, o Estado não consegue mais punir. O STF declarou a suspeição do principal juiz de primeira instância que se articulava de forma política, Fabi. E aí você tem uma prescrição do Estado punitivo, porque esses autos foram remetidos para a Vara de Brasília e recomeça. E muitos crimes já prescreveram, porque o Lula tem mais de 70 anos, essa prescrição corre pela metade. Então, você não tem uma ausência de materialidade criminal
criminal, você tem uma ausência do poder punitivista do Estado. Isso é um ponto. Outro ponto, eu gostaria de perguntar para os telespectadores, para ser honesto, que está ouvindo aqui a Jovem Pan e assistindo-nos também, se ele está contente com o dinheiro público que foi colocado. Cuba, Venezuela, você está aproveitando? Não é narrativa, prontas, é gente. realidade. Essa narrativa do não fim é da realidade. Só posso trazer um pontinho rapidinho? Traga, Paulinha. Gente, uma coisa eu acho que vocês não podem negar. Se os governos do Lula, eu não estou falando da corrupção que foi descoberta depois, não tivessem sido satisfatórios para a população, o Lula não tinha eleito a Dilma. Vocês não acham isso? O Lula saiu do primeiro mandato. E não estaria mandato. com a chance de ser eleito em primeiro turno. Não, eu tô falando assim. Não, mas agora. Calma, não. Mas agora a gente tem novos fatos, essas questões da corrupção. Na época, eu tô dizendo, que ninguém sabia disso ainda, né? Talvez alguns soubessem, mas em segredo. Uma boa onda mundial de economia. Mas ele realmente fez 2 mandatos em que ele tinha aprovação, tanto que a Dilma, que não era aí uma política proeminente, alguém que a gente conhecesse, que de fato foi presidente, foi eleita presidente, às custas desses 2 anos do Lula. Isso é verdade ou não é? Assim, eu não estou falando depois da corrupção real. E perceba que toda a argumentação gira ao redor de o Lula e o PT deram sorte, o Bolsonaro deu azar sorte. E não é... Eu estou te dizendo, Fabi, que a argumentação gira ao redor disso. É verdade, deu sorte, pegou outra época mundial. O PT deu sorte e o Bolsonaro, independentemente da situação calamitosa que se apresenta, não é responsável por absolutamente nada. Veja, uma vez que você adota esse tipo de parâmetro para discutir a vida pública, isso fica impraticável. Por quê? Você vai isentar um lado de forma absoluta e responsabilizar o outro na mesma medida. Não vamos falar de sorte, vamos falar de fatos. O PT, de fato, fez o maior esquema de corrupção já visto. É inegável. Mensalão, Petrolão. E isso, o brasileiro não esquece. Falta, o cobertor é pequeno. Então, falta hoje na saúde, na educação. Por quê? Porque tivemos 4 gestões petistas que afundaram o Brasil. Tá aí o FIES, para não deixar eu mentir aqui. São dados concretos. Deixa eu ouvir um pouco da Zoe. Por favor, Zoe. Olha, o primeiro governo do Lula, sim, é inegável que foi excelente, assim como o do Chávez também foi, porque é isso que eles fazem, para se perpetuar no poder, eles fazem o primeiro governo ser maravilhoso, e assim, não foi tão maravilhoso assim, porque depois a gente viu que toda a bosta foi jogada para baixo do tapete e começou a surgir na época da Dilma. E se o governo Dilma foi tão bom como o César insiste em falar, e fala que é narrativa, falar que não foi, porque o Lula jogou ela para escanteio? Porque o Lula não quer ela na campanha e porque ele só reafirma sobre o governo dele e não fala sobre o governo da Dilma, porque a Dilma deixou o país e é realidade isso. Basta pesquisar que você vai achar, só se você for um mau caráter que finge não ver a realidade, mas a Dilma deixou o país na maior recessão da história do Brasil, a maior alta no desemprego. O Bolsonaro recebeu o país endividado, e quando o Guedes estava fazendo um excelente trabalho e estava conseguindo, né, melhorar a economia, chegou a pandemia. E não foi culpa do Bolsonaro, a economia está do jeito que está. Porque o STF tirou o poder do presidente da República, deu para os governadores e prefeitos, e que eles fizeram? Trancaram todo mundo em casa, a economia. A gente vê depois, a gente está vendo agora o problema disso, e até o OMS já falou que foi um erro, né, esse lockdown que fizeram em vários países do mundo. Ficou comprovado. Zoe, você é PhD em narrativas bolsonaristas e você passar pano pro Lula, lamentável, igual todo petista, desculpa. Quando o cara diz que mulher nasce mulher porque você... Aí lá vem de novo com isso. Exato, não, é piada. A economia está quebrada, a culpa é do PT. Você tem uma série de Todos os países do mundo estão sofrendo com essa pandemia, César. Agora é culpa do Bolsonaro. Agora você está responsabilizando a Dilma até hoje. A Dilma sofreu um golpe em 2016. Não foi golpe, não. Vocês estão dizendo até hoje. Vem cá, a desgraça do país é do Bolsonaro que está. Não faz 4 anos que o Bolsonaro assumiu o poder. Vai virar competição de gritos, Zoe. A culpa... Você não me deixa falar? Você não me deixa falar? Você não me deixa falar? Posso falar? Obrigada. Eu já falo alto de natureza. As pessoas que convivem comigo, você acabou de chegar, você vai perceber. E a mão direita. Agora, quando não me deixam falar, eu elevo um pouco o tom. Meu querido, você não me deixa falar. Você estava 1 hora falando e repetindo as mesmas narrativas. Posso falar? Pode, tô te ouvindo. Vocês estão bravos? Calma, tá tudo bem. Tudo bem. Deixa eu falar. Seguinte, o Bolsonaro não faz 4 anos que assumiu o poder. O PT, Lula, Dilma, ficaram 14 anos no poder. Agora, toda a
Né? O desserviço que o PT prestou ao Brasil é culpa do Bolsonaro, que não está nem há 4 anos. Não é do PT, que ficou 14 anos no poder e só fez deixar as pessoas na mesma pobreza que estão. Porque deixou as pessoas dependentes do Bolsa Família. Ao invés de ensinar os pobres, né, a pescarem por si, deixaram dependentes. E assim mentiram também com várias obras para o Nordeste que começaram e nunca terminaram. Porque é assim que eles compram, infelizmente, os votos. Começando coisas que nunca terminam com essa narrativa de estamos ajudando. E nunca concluem as obras. Ô, César, você quer responder à fala da Zoe, né? Quero. Veja, se articular com base em discurso político é relativamente fácil, principalmente quando você está falando para a tua audiência, as pessoas estão absolutamente inclinadas a acreditar naquilo que você está dizendo, e você atua com base em organizações políticas que não tem lastro de materialidade. Agora... novo materialidade? Não, gente, espera um pouco, eu ia responder sem vocês me interromperem. Desculpa. Olha só, façam a lição de casa... Pesquise como é que estava todo tipo de indexador social no fim de 2015. Eu já citei alguns. Não são petistas que compilam esses índices. Você tem IDH, índice de Gini, preço de gasolina, taxa de conversão de dólar. E veja se isso fecha com a narrativa que a Zoe está avançando. De que o PT quebrou o Brasil, de que o PT é isso. Para o teu carro na bomba para abastecer e César, já passou os 30 segundos, ele está repetindo. O que você queria que tivesse feito em relação à gasolina? Me fala, qual seria a solução? Intervir, Paulo, colocar o Estado intervindo para justamente a gente ter que pagar a conta lá na frente? Não, eu não vou entrar em medida de economia aplicada contigo, porque não é a minha seara. Agora, em última análise, se a gente não vai responsabilizar a gestão Bolsonaro por nada, qualquer um pode ser presidente da República. Mas é óbvio que ele tem responsabilidade. Não. É óbvio que ele tem responsabilidade. O que eu acho, o que eu só acho errado é incompetência, a gente pode bater palmas assim com louvor para Lula e Dilma. Sim, mas eu vou inverter a pergunta para você, Paulo. Então, existe alguma dimensão pela qual o Bolsonaro possa ser efetivamente responsabilizado? Mas é óbvio. Ou a gente vai dar o benefício da dúvida de que não, isso não dá, porque aqui não pode. Não, comigo não, querido. Eu acho ele um péssimo presidente da República. Essa é a minha avaliação, eu sempre falei isso. Okay. Agora, o meu ponto é dizer que a gasolina está R$ 8,00 por culpa do Bolsonaro, na minha avaliação, isso é desonestidade intelectual, entendeu? Não só a culpa é dele, mas a vida social em ampla medida é responsabilidade do governo, porque veja, se eu for aplicar essa mesma lógica... Eu acho que ele tem responsabilidade. Só para concluir. Mas não... Se eu for aplicar essa mesma lógica, eu vou isentar a Dilma, o Lula, o Sarney, o Collor, o Itamar. Fundamentalmente, ninguém é responsável por nada. Porque eu posso simplesmente te dizer que não. Veja, isso é desonestidade intelectual. Sabe quem o Lula e a pessoa não é responsável. O Lula culpava Pedro Álvares Cabral. Então, isso que você está falando não tem nexo. Esse é um cara importante de ser culpado. Começou aí. Com esse cara. Falando